Oi, família querida, como vai você? Seja bem-vinda a mais um encontro com a gente aqui no consultório. Nosso coração aberto, estamos felizes, a oportunidade é única, cada vez que nos encontramos é uma em especial para transmitirmos esperança, para transmitirmos conhecimento. E nós agradecemos muito a você que confia no nosso trabalho, que acompanha semanalmente, que está com a gente nas redes sociais, que compartilha suas histórias, que compartilha especialmente o resultado daquilo que você aprende aqui com a gente. Saiba que nós aprendemos muito com você também. Que Deus abençoe você nos seus desafios, sejam eles quais forem, você não está só. Primeiro porque há sempre pessoas que passam pelas mesmas coisas que nós passamos. Não somos mais e não somos menos. Somos indivíduos, mas numa coletividade onde todos nós experimentamos alguma coisa que é do comum de ser gente, de ser humano e de estar aqui na Terra, experimentando tudo o que a vida nos oferece, com seus desafios, inclusive, com seus problemas, inclusive, com as dificuldades, inclusive, com o sofrimento. Sofrimento que muitas vezes bate a porta da gente sem pedir licença, vai entrando, vai ficando. Eu sei bem, nós sabemos bem. Quando não é com a gente, é com alguém perto da gente e a gente sente do mesmo jeito, não é? Uma das dificuldades, uma das áreas da vida que apresentam dificuldades e muitas vezes não sabemos como lidar é quando chegam os filhos, é quando somos filhos e como fazer, por exemplo, quando padrões usados pelos nossos pais implicam na experiência de agora dos filhos crescidos. Muitas vezes gera uma dificuldade, não é? Como é que faz para quebrar padrões que foram equivocados, que foram doentes, que foram, de alguma maneira, deixando marcas? Como é que a gente faz para criar filhos mais independentes, mais capazes de tomar decisões, muito mais do que ouvir as nossas palavras que dizem faça o que eu mando, me obedeça, fica quieto? Como é que nós podemos fazer filhos independentes, corajosos, determinados, capazes mesmo de gerenciar a própria vida? Tudo isso e um pouco mais no programa de hoje. Você aqui com a gente, que é sempre muito bem-vindo, como eu gosto de dizer. E o meu convidado de hoje, ele é comportamentalista, ele é um estrategista para as áreas de comportamento da vida da gente, que exige da gente treinamento, aprendizado, desenvolvimento de inteligência emocional, as capacidades como um todo, as habilidades. Ele tem mestrado em psicologia, ele é um professor, inclusive foi professor universitário durante um bom tempo e agora ele leva o tempo e a vida treinando pessoas para serem capazes de enfrentar os seus desafios. Bem-vindo, Fernando Rochael. Bom tê-lo aqui. Obrigado, que alegria estar aqui também com você. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria Obrigada. estar aqui com você e com você que está assistindo a gente também. É muito bom. Muito obrigado. Ótimo. Diante da apresentação do tema de hoje, eu imagino que a gente toca na necessidade de muita gente. Quebrar paradigmas não é fácil. Quebrar paradigmas é alguma coisa que a gente precisa ter, diria assim, enfrentar um exercício de, inclusive, compreensão. E se tem filhos envolvidos nisso, aí é mais necessário ainda. Fala pra gente, por onde a gente começa essa jornada? Existem hábitos que você vê no seu filho, que você tem em você, que você odeia em você e que você via no seu pai. Aliás, já começa assim, eu odiava isso no meu pai e eu horrorizava isso com meu pai. E de repente eu estou tendo isso. E se o seu pai tinha, você não gostava dele e agora está passando para o seu filho, é muito mais fácil isso acontecer. Então imagina, se isso está acontecendo com você, acontecendo com seu pai, se você não cuidar, vai acontecer com ele também e com seu neto e vai passando de geração em geração. Então, a grande angústia que eu vejo hoje em pais que buscam mudança comportamental é isso. Puxa, será que meu filho vai ter a mesma coisa? A palavra fala da maldição que vai passando de geração em geração, terceira e quarta geração. E se a gente deixar, isso acaba acontecendo mesmo. Muitas vezes eu vejo pais que buscam mudança muito mais pelos filhos do que por eles mesmos.
mas tem pais que justificam assim. Não, meu filho, ele age assim, mas eu também era assim, tudo bem. Do tipo, eu tenho medo disso. Ah, mas meu filho tem medo disso também. Ah, mas tudo bem. Aí nem trabalho com o filho, porque eu era assim, eu entendo muito bem ele. Quer dizer, às vezes a pessoa, ela tem aquele trauma, tem aquele medo e teve motivo para isso. Mas o filho não tem. Ou seja, o filho está herdando aquele mau hábito, ou aquele limite, ou aquele bloqueio, sem ter passado pelo que o pai passou. Ou às vezes sem ter passado pelo que o avô passou. Tem uma historinha que a gente conta, que eu escuto, que é muito interessante, que não é muito de trauma, mas explica isso. Diz que a filha chegou para a mãe e perguntou assim: mãe, como é que eu faço para cozinhar peixe? Aí a mãe explicou assim: olha, você corta a cabeça, corta a cauda, corta o meio. Aí você coloca na panela, cozinha primeiro a primeira parte, a metade, segunda metade, depois a cauda e a cabeça. Ah, tá bom. Mas mãe, por que tem que fazer assim? Ah, filha, me desculpa. Vai me perguntar isso para sua avó que me ensinou assim. Aí foi perguntar: vó, mamãe falou que tem que cortar a cabeça, cortar a cauda, cortar no meio, cozinhar cada parte, não pode cozinhar tudo de uma vez, não. Por que tem que fazer o peixe assim? Ah, filha, vai perguntar para sua bisa. Aí ela foi na casinha da bisa, pequenininha, com as panelinhas pequenininhas. E aí, vó, por que tem que fazer o peixe cortando a cabeça, cortando a cauda, cortando no meio, cozinhando uma parte de cada vez? Uai, minha filha, olha o tamanho das minhas panelas. A justificativa era o tamanho, O tamanho da panela. Então, assim, a avó fazia assim, que passou por um motivo para... E justificava. Justificava aquilo ali, que passou para outra. Aqui é uma aplicação de panela e de peixe. Agora, imagine o seguinte: uma avó passou por um trauma que gerou um medo, que passa aquele medo para a filha, que vai gerar aquele medo na outra, porque não tem nada a ver mais com aquele fato que aconteceu com a avó. Ou seja, aquilo justificava para ela, servia para ela. Mas para o meu filho e para mim, não mais. Então, eu honro a minha avó, que suportou isso, que foi importante para isso. E talvez aquele medo até protegeu ela de outros riscos. Porque se ela se arriscasse mais naquela direção, de repente uma pessoa que fez mal para ela poderia fazer mal de novo se ela não se protegesse. Então aquele medo protegeu e salvou minha avó. Mas aquela pessoa que arriscava minha avó não está me arriscando hoje. Então eu não preciso ter esse medo. Aquela situação não acontece mais comigo hoje. E nem com meu filho. Então hoje, aquele medo que salvava minha avó me prejudica e está acabando com a vida do meu filho. É isso. É essa a necessidade, esse é o cuidado que nós devemos ter. Porque o que acontece é que quando nós nos tornamos pais, nós não levamos em consideração esse tipo de cuidado. Os pais fazem o enxoval, os pais têm a preocupação de como vai receber esse filho, essa filha. Tem todo um aparato e um cuidado quando há, é ótimo. Há situações também que isso nem é tão cuidadoso assim. Mas imagina do ponto de vista emocional. Por exemplo, uma mulher fica grávida, não é normal que ela inicie uma terapia porque ficou grávida. Sim. E vai cuidar do seu emocional. Não, ela faz o pré-natal normalmente, isso. Mas não inclui uma terapia, por exemplo. Isso, um processo para eliminar alguns bloqueios dela. De autoconhecimento. Isso não existe. Não existe. Então é mais que natural que a gente acabe passando as bênçãos, mas também as maldições que a gente carrega. Estou usando aqui uma expressão lembrada pelo Rochael anteriormente, que biblicamente fala a respeito de maldições que vão passando de geração em geração. E essa maldição não é assim, eu te amaldiçoo. Não é isso, não é isso, né? Não é aquela energia que saiu negra da mão, eu te amaldiçoo, não é isso. É a maldição do mal. O mal que eu carrego foi produzido por algum motivo. Nesse sentido que é a maldição. Sim, é. Né? Então, essa hereditariedade do comportamento, do que vem pela genética também, que está impressa geneticamente. Isso, mas aí tem um aspecto da questão genética. Então, a questão genética, muitas vezes, por exemplo, se facilmente eu produzo cortisol, e o cortisol é um hormônio do estresse, e eu herdo isso do meu pai, a produção de cortisol, é muito mais fácil se eu produzir, eu ficar nervoso, ansioso. Existe um livro muito interessante, que é A Biologia das Crenças, é o nome desse livro. E ele fala que a genética é como se você tivesse a chave para ligar aquele comportamento.
mas uma chave não liga o carro sozinha. Exato. Você precisa pegar a chave e colocar no carro e girar. Então, talvez você tenha predisposição genética para isso, mas é a construção da sua identidade, a programação da sua mente, quem vai fazer você pegar aquela chave e ligar. Ou seja, não é determinante. Não é determinante. Ela tem a sua influência, Tem. essa genética tem o seu lugar importante, Isso. mas ela não determina o destino desse indivíduo. Aí sim seria uma maldição irreversível, né? Isso. E tem outra questão. Às vezes as pessoas usam esse aspecto da genética como desculpa para justificar. Ah, ele é assim igual o pai, é genético, entende? E não é comportamental. Ele aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, talvez, que foi herdando. Essa herança, muitas vezes, é comportamental e é justificada. E a pior coisa que se pode fazer é justificar, ele é assim mesmo. Acabou. E pior, às vezes a criança nem é assim, foi uma vez que ele fez. E a mãe fica falando, não, esse menino é nervoso, esse menino é nervoso, esse menino é nervoso. Tinha duas crianças que eu conheci quando eu era garoto, e 2 menininhos gêmeos. E aí, toda vez que perguntavam para eles, o que vocês são? 2 pepetinhas. E assim, e eles falavam, não, porque 2 pepetinhas. 2 pepetinhas. Por quê? Que significava dizer 2 capetinhas. 2 capetinhas. Falavam com ele que eles eram capetinhas. Pra você ter uma ideia, a minha mãe falava comigo que eu não mentia. Ah, sua irmã mente, mas Fernando não mente, Fernandinho não mente. E eu tinha medo de mentir para minha mãe. E de decepcionar minha mãe. E eu não mentia para minha mãe. Minha mãe chegou uma vez e falou assim, ela tinha pessoas mentirosas que ela não gostava. Meu filho, quem mente rouba, quem mente mata, você não mente. E eu acreditei nisso. E eu não menti. E hoje eu tenho pavor, não vou falar que eu nunca menti, nada disso. Mas se tem um valor que eu tenho para mim, é verdade. Ou seja, o ambiente em que você se encontrava, O que ela disse para mim, a força das palavras da sua mãe isso, te o que ela constituiu. disse, me constituiu, fez acreditar que eu era aquilo. Então, assim como a minha mãe falou isso para mim, você fala muitas vezes, você é um menino teimoso, esse menino é um teimoso, é um menino teimoso, ele teima demais. O menino não acredita que ele é teimoso. Ou então assim, é igual ao pai dele, é igual ao pai dele. Ele não queria ser, mas ele é obrigado a ser. A partir do que você fala tantas vezes que ele acredita que é. E Provérbios fala, assim como tu pensas, tu és. Se alguém me faz pensar que eu sou determinada personalidade, eu passo a ser, eu encarno aquele personagem. Isso, e aí qualquer coisa que eu faço, está justificado, eu sou assim. Ô, menino desorganizado, ô, menino desorganizado, ô, menino desorganizado. Ai, meu Deus, entende? Então, o menino acredita que ele é desorganizado. E ele começa a agir e justificar, eu sou desorganizado. Então, se você não quer que seu filho seja uma coisa, fala o que você quer que ele seja. Porque, na verdade, ele pode mudar. Ele pode, às vezes o menino nem é aquilo. Aconteceu uma vez e a partir daí começa a falar que ele começa a ser. Rocha, mas eu estou pensando aqui que mais do que mudar, nesse primeiro momento a gente pode entender que a gente pode constituir, que nós adultos, pais, inclusive, especialmente os pais, têm o poder de criar a identidade no filho, nos filhos, a partir da maneira como cuida, como fala, como age, como referencia essa criança. Isso, exatamente. Não é? Então, primeiro, quem eu tenho sido? Quem eu tenho sido? Porque falar que o menino tem que fazer, que ele tem que ser, que ele não pode brigar com os amiguinhos e briga dentro de casa e explode, não adianta. Falar que ele tem que compartilhar e você não compartilha, não adianta. Se você não consegue compartilhar, então é importante que você se cuide. Se você não se cuidou até hoje, não se tratou até hoje por você, não é possível que você quer que aconteça a mesma coisa com seu filho. Se sofre no seu casamento, cuide-se. Porque não é possível que você quer que seu filho sofra no casamento. Então, a primeira questão é, muitos pais me procuram para cuidar do filho. E eu falo, olha, eu até ajudo seu filho, mas sem cuidar de você não tem como. Recentemente fiz um processo de um cliente meu, que mora no sul do Brasil, ele queria que eu fizesse com o filho. E me explicou a situação. Aí ele falou, mas a formação do filho tem a ver com a formação dele. Claro. Então, ele teve que resolver as questões com o pai dele, com a mãe dele. A esposa dele teve que resolver as questões com os pais dele e deixar com os pais dele, com os pais dela, as questões deles, para que ela parasse de fazer aquilo, para que então parasse de transmitir para o filho. Então, as questões são muito mais profundas e é muito mais simples eu chegar e buscar tratamento para o meu filho. É muito mais simples falar que é com ele.
e não olhar para mim. Então, se você quer a transformação do seu filho, cuide-se. Porque não vai adiantar. O seu filho vai lá no psicólogo, vai lá no terapeuta e vai voltar e você vai puxar ele de novo. Vai puxar e vai colocar naquele lugar de novo. É exatamente isso. Nós precisamos tomar consciência. Isso. Né? É uma tomada de consciência. Nossos filhos vão demonstrar alguma coisa que é nossa. Nossos filhos vão apontar para uma direção que nós os levamos a seguir. E não é uma questão de culpa, né? Não. A culpa do pai, culpa da mãe, mas é uma questão de assumir a responsabilidade numa relação que é extremamente delicada e do ponto de vista de uma criança e de uma adolescente que tem uma necessidade absurda de ser referenciado pelos seus pais. E muitas vezes você vai jogar esse filho para os leões e não vai se dar conta de que caberia a você cuidar-se, exatamente como o Rochael traz essa questão agora para a gente. Veja bem, biologicamente, uma pesquisa recente, divulgada recentemente, dá conta, feita na Inglaterra, e uma pesquisa longa de pelo menos 3 décadas. Mães sofreram traumas e eles foram investigando, acompanhando aquelas mães que sofreram estresse, outras que não sofreram estresse, nenhum trauma, nenhum impacto maior, enquanto estavam grávidas. Nascem os filhos e os pesquisadores continuam acompanhando aquelas crianças e passam-se 30 anos e eles fecham essa pesquisa. E está, então, documentado que crianças que, enquanto estavam sendo geradas, as suas mães sofreram o impacto de traumas, de alguma violência, de algum episódio marcante e estressor, estressante, fez com que estas crianças nascessem com tendências de uma maior necessidade de cuidados, de atenção psicológico-emocional. E é isso. Há repercussão genética, mas depois vêm os profissionais trabalhar aquelas crianças para que elas possam, então, transcorrer a vida, levar a vida de forma que saibam lidar com os danos daquilo causado quando era ainda um feto, um bebê sendo gerado. Mas dá para mudar, dá para fazer diferente. Mais uma vez, a gente sabe que dá. Tudo tem implicações no ciclo da vida, tudo implica em algum sofrimento, em alguma perda, em algum prejuízo, ou em algum ganho, em algum benefício, em alguma bênção. Mas diante das dificuldades, agora, passado tudo, passou a gestação, nascerão os filhos, as dificuldades todas de ter um filho, não sei qual é a sua situação, se você é uma mãe solo, um pai solo, ou seja, que cria seus filhos sozinhos, eu não sei como é o ambiente, eu não sei o que você está passando, mas se é daquelas pessoas que fala dos filhos, que estão teimosos, que estão rebeldes, que estão agressivos e que as coisas vão mal e que você não consegue educar, que você não consegue fazer isto ou aquilo, então a gente está dando um norte para você. O norte é esse. Deixa um pouco os filhos e agora volta o seu olhar para você, enquanto pai e mãe. Outro dia, Rochael, recebi o relato de uma mãe que dizia que os filhos da casa, já adolescentes, filhos dela era segundo casamento, filho do seu marido que também veio de um segundo casamento. E aqueles meninos não eram fáceis de lidar, especialmente um deles que quando eles pediam para fazer alguma atividade na casa, ele saía quebrando tudo pela casa. Batia a porta e gritava e etc, etc. Ele dizia, eu não sei mais o que fazer com este menino. E aí pensa em castigo, pensa em, sei lá, fazer um tratamento com este menino, porque este menino é o problema. Talvez aquele menino fosse o mais sensível, que não estava sabendo lidar com tudo que foi o drama. Do divórcio do pai, do que foi a separação dos seus pais, do que ele sentiu, do que ele ouviu, do que ele passou. Ou seja, mas hoje ele recebe a pecha de problema. E aí eu digo assim, imagina que você vai à academia, e você vai à academia sempre, e você consegue levantar 100 quilos. O dia que você vai à academia e tem 50 quilos, e você vai levantar os 50 quilos, você vai dizer o quê? Puxa, tá leve esses 50 quilos. Então, mas imagina que chega uma pessoa agora que nunca foi à academia, e vai levantar os 50 quilos. E fala, nossa, isso aqui está pesado demais, é impossível levantar. Quem é que determina o peso, se é pesado ou não? É a pessoa ou é o peso? É a pessoa. Então, você está dizendo que o menino é difícil
ela está falando da criança ou de si mesma? Será que ela não está dizendo assim, eu não estou preparada para cuidar dessa criança? A minha mente emocional está fragilizada para cuidar dessa criança. Então, talvez, se você vai ficar com essa criança, você precisa se cuidar. Para que você tenha força, porque assim, essa mesa aqui, ela aguenta 100 quilos. Se fosse uma mesinha de plástico, ela não aguentaria. Então, não é o peso que vai determinar a força, é o suporte. Então, isso cabe para tudo. Se eu estou dizendo, nossa, fulano é difícil demais, estou dizendo que eu não estou dando conta daquela pessoa, porque eu não estou preparada para aquela pessoa. Você pode escolher, mas no caso de filho, você não pode escolher. Né? Então, e aí existe um aspecto que muitas vezes a pessoa ainda também está infantil, emocionalmente infantilizada. Então, criança não pode ter filho. E se ela está infantilizada, ela vai tratar a criança como ela sendo criança. Então, ela grita com o menino, ela briga com o menino, porque o menino, na verdade, está sendo maior que ela. Se fosse do tamanho dela, ou menor que ela, na verdade não pode ser do tamanho, Não pode. Se fosse menor que ela não precisaria gritar, ela não estaria discutindo com a criança. Então, muitas vezes, por ser mente infantil, ela tem preguiça de cuidar, de educar a criança, de estar perto. Então, vai deixando. Na hora que a criança está na beira do precipício, ela quer puxar com força. Você entende a metáfora que eu estou fazendo? Então, sim. ela vai deixando a criança fazendo, ela não está perto, ela não está cuidando, ela não está perto, ela não está amando, não está junto. Ela não entrega valor de amor para a criança. Então, na hora que ela vai, muitas vezes, falar, ela não amou a criança. Então, por que a criança vai escutá-la? Ela não estava perto antes. Por que a criança vai escutá-la agora que ela estava numa situação perigosa? Então, se estou perto, se está próximo, eu não preciso puxar com força. Mas isso demanda que eu tenha maturidade emocional para que eu a trate como adulto e não que eu a trate como criança. Claro que a gente considera que há crianças e adolescentes, enfim, que são mais desafiadoras. Claro. Porque são. Simplesmente são. Mais inteligentes, mais perspicazes, são mais questionadoras. Pode ser que algumas delas aponte para algum tipo de transtorno, coisa que não pode ser diagnosticado ainda por serem crianças ou adolescentes. Isso necessita de um olhar muito acurado e muito mais demorado por profissionais da área. Mas nós estamos falando do comportamento do dia a dia, desses estresses do dia a dia e que muitas vezes nós fazemos isto. Vamos assumir. A gente, entre as crianças, nós então vamos dizer qual é a boazinha, qual é a legalzinha, qual é a obediente, qual é a fofinha, qual é o estudioso e qual é o danado. Olha, aquele ali é um danado. E se a gente fosse pegar a raiz dessa palavra danado, né, da tribo de Dan, amaldiçoado, nós nem a usaríamos. Mas já caiu no vocabulário comum, mas a gente põe essas pechas, essas marcas, esses registros e vira, né? Ele não tem nem opção de voltar, de sair daquele papel. Pois é. E aí o ponto é, pai e mãe precisa parar e revisitar então esse sofrimento que é seu aqui e pensar como é que eu vou criar estratégias, e aqui está um estrategista comportamental, como é que eu crio estratégias para lidar com esta criança que me desafia mais. Ela é incrível, porque ela pode, num primeiro momento ela desperta em mim a raiva, mas se eu for inteligente, eu buscar um estrategista que me ajude, eu vou desenvolver habilidades que eu não desenvolvi com os outros porque não me foi solicitada. Exatamente. Não é? Exatamente. E outra, você acha que você era a mesma pessoa quando os outros nasceram. Exato. E você é outra pessoa, você passou por outras experiências, passou por outros desafios. Você às vezes não percebeu o que aconteceu isso, mas você não é a mesma pessoa. Essa criança também passou por outras experiências na sua gravidez também. Né? Então, assim, agora ele é diferente. E o que eu faço com isso agora? Eu vou me tornar vítima e ficar só, ele é isso, ele é aquilo outro, e ficar colocando placas nele para que ele seja assim o resto da vida, e que as pessoas comecem a tratá-lo para ser isso. Ou eu vou olhar para mim e falar assim, o que eu vou fazer comigo para que eu consiga tratá-lo diferente, para ter outros resultados? Que estímulos eu vou começar a trabalhar com ele para que isso aconteça? Mas para que isso aconteça, eu preciso estar fortalecido emocionalmente. Senão, eu vou estar me sentindo ofendido, eu vou estar me sentindo atacado, e isso vai me fazer perder a paciência, isso vai me fazer não agir com amor, e não entregando amor, eu gero um monte de coisa ruim, né? É isso.
Bom, então muitas vezes antes de procurar um psicólogo para o seu filho ou para sua filha, talvez seja interessante buscar para você, isso de modo positivo mesmo. Você ir buscar recursos para você se cuidar, vai ler a respeito, vai estudar a respeito, vai ouvir os profissionais. Tem muitos vídeos, muitas palestras das quais você pode pensar para você muito conhecimento prático para a tua vida, para a tua família. Nossos filhos estão pedindo socorro. Os adolescentes, as crianças, os jovens. Outro dia eu vi números dando contas de idades entre 15 e 29 anos, sendo a faixa etária que mais tem buscado tirar a própria vida. Isso é Sim. absurdo, porque é uma faixa que tem a ver com vida, juventude, vontade de viver. Como assim está perdendo a vontade de viver? E se nós não acordarmos dentro de casa, se nós pais não tivermos a atenção de nos aproximarmos, em vez de afastá-los, de trazê-los para a cura, em vez de provocarmos um maior adoecimento, provocar uma maior dor em cima daquilo que o adolescente, a criança está sentindo. Então a gente precisa ter esse olhar mais acurado, mais cuidadoso, de que talvez não sejam eles, somos nós quem precisa urgentemente de recursos para acudi-los, para ajudá-los e, obviamente, com isto estaremos nos ajudando também e a família toda sai ganhando. Espero que você esteja vendo sentido no que estamos conversando aqui. É para abençoar você, sua casa, sua família, é para que você seja feliz. As pessoas estão procurando ajuda e nós estamos aqui oferecendo ajuda com muita simplicidade, mas com uma palavra objetiva, muito cuidadosa, mais direta e cheia de amor ao seu coração. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, já voltamos, continua com a gente, até o nosso intervalo, é para abençoar você também. Até já. Eu e a revista Entre Família, que é um curso sobre ser família feliz, com os desafios enfrentados por pais, mães, filhos, avós, todos os envolvidos na construção de uma família. Ou mesmo para você que faz parte de um outro modelo de família ou dos outros modelos de família existentes hoje. Pode ser só você com seus filhos. Obviamente que você vai precisar de ainda maior ajuda para dar conta de cuidar de si, cuidar dos seus filhos, das suas relações, do seu trabalho, da vida. Para você que é pai e fica com seus filhos, cuida dos seus filhos, tem esse modelo de família também. Tem os avós que cuidam dos netos, que criam os netos sem a presença direta dos pais, é um outro modelo de família atual. E outros modelos mais. E aqui está o material prontinho para você estudar e pôr em prática para melhorar as suas relações. O seu cuidado com você mesmo, você mesma e com seus filhos, com seu marido, com as pessoas com quem você tem cuidado, é para os filhos também. Tem aí algum filho que quer saber como pode ajudar a família a viver melhor? Então faz assim, entre em contato com a gente. Pede a sua revista pelo 0 operadora 12 2127 3121 em horário comercial. Mas comercial mesmo é só o horário, porque você não vai pagar outra coisa, a não ser o custo normal de uma ligação, é claro, né? Mas pode também mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, que é 98100 1615, 98100 1615. Manda uma mensagem e diz assim: a Darleide me disse que se eu mandasse uma mensagem neste número, vocês me enviariam a revista Entre Família, um curso bíblico para ser família feliz. Conto com você, com a sua disposição em cuidar da vida. E hoje nós estamos aqui conversando com um mestre em comportamento. Ele tem mestrado em psicologia, ele é hoje um daqueles estrategistas de ajudar pessoas a criarem as suas próprias estratégias para melhorar a vida, para mudar comportamentos, para ter uma visão mais global de como
tocar a vida, sem ficar dependendo tanto dos outros, sem ficar reclamando, sem ficar chorando pelo leite derramado, mas tocar a vida com aquilo que lhe é possível fazer. E aí estamos com você aqui neste momento, com esse prazer todo e esse privilégio de aprendermos juntos com Fernando Rochael. Bem-vindo. Você é muito fácil de encontrar nas redes sociais, especialmente no Instagram, no Facebook também, não é? Fácil. Fernando Rochael. Fernando Rochael me acha fácil. É isso. E o Fernando também, gente, ele é compositor, ele é cantor, tem CD gravado, ele é um talento. Você já deve ter visto aqui na Novo Tempo, na rádio, aqui na TV, no Caixa de Música. É um homem extremamente talentoso, foi professor universitário muito tempo nos nossos campos aqui no UNASP, em São Paulo. E depois de um bom tempo estudando, ele se deu conta de que poderia também ajudar pessoas fazendo o que ele faz agora. Palestras, treinamentos, cursos, atividades de apoio às pessoas em suas necessidades. Individuais, atualmente muito via internet. Facilita bastante. Tem pessoas que me viram no seu programa já. Teve um cliente da Indonésia, de São Paulo, de vários lugares do Brasil, da Indonésia, de verdade. Da França, que me encontrou aqui pelo seu programa, dos Estados Unidos e de todo lugar do Brasil, que me procuraram depois e eu atendi essas pessoas, foi muito legal. Querido, a audiência do consultório é grande. Dos Estados Unidos. Um abraço, muita gente, um abraço para você que acompanha a gente aí em qualquer lugar, nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal que acompanha a gente na África, muito obrigada. Outro dia eu descobri que eu tenho uma audiência sensacional aqui do ladinho, no Uruguai. E eu não havia pensado, no Paraguai, melhor dizendo, do ladinho, eu estive lá e aí todo mundo assistindo, muita gente de outras denominações, o prefeito da cidade foi lá acompanhar a programação e como assim, o Novo Tempo presente em tantos lugares, pertinho da gente, longe da gente. Obrigada pelo carinho. Isso é o desejo do coração de Deus, que essa mensagem chegue a quanto mais pessoas possível, porque a Novo Tempo se propõe a ser uma voz de esperança. Isso pra gente é um privilégio, estar aqui e ter esse espaço para falar com você. No Japão. Eu sei, amigo, já fui no Japão. No Japão. Estive no Japão justamente com os amigos que nos acompanham. Eu falava bom dia para ela, falava boa noite para mim. É isso mesmo, querido. Rochael, estamos falando hoje da relação pais e filhos, quebra de paradigmas, mudanças daquilo que é perpetuado de geração em geração. E aí nós falamos anteriormente sobre a necessidade de os pais tomarem consciência de que é mais responsabilidade deles do que cobrar dos filhos, né? Mudar a si, repensar, criar estratégias, do que simplesmente cobrar do filho, dizer que ele é difícil, que ele é insuportável, que ele é danado, que ele é isto ou aquilo, é a ovelha negra da família. Mas a gente também precisa ajudar um pouco mais aos pais. Por onde eles podem começar? Primeiramente, a gente precisa diferenciar responsabilidade de culpa. Eu gosto de diferenciar. Culpa indica passado, culpa indica quem fez, né? Eu gosto de usar o exemplo assim, o João lá, o Astolfo, vou falar o Astolfo. O Astolfo deixou a boca do fogão dele aberta e vazou gás. E pegou fogo na casa dele. A culpa do incêndio é do Astolfo. Mas a responsabilidade de apagar o incêndio é do bombeiro. Então, pode ser que a culpa que indica passado, a culpa disso acontecer, de você tratá-lo assim, de você fazer isso, não seja sua. Talvez a culpa seja do seu pai que tratou você assim, ou da sua avó que tratou seu pai assim e que está tratando você assim, seus avós. Percebe? Talvez a culpa é de outra pessoa. Mas a responsabilidade indica quem vai resolver. Ou seja, a partir de agora, não importa de quem é a culpa, se foi do meu pai, da minha mãe, se foi minha, tanto faz. A responsabilidade é minha. Então, a partir desse momento, sou eu que resolvo. Então, assumir a responsabilidade é primordial, porque senão você vira vítima do seu filho, de sua mãe, de quem for. Então, para eu resolver as questões, assumo a responsabilidade. A partir de agora, sou eu, é comigo, eu vou resolver. Segundo passo, é importante que você tenha clareza se efetivamente, se você está copiando coisas do passado. É mais ou menos assim, tem pessoas que falam assim, eu ajo totalmente diferente do meu pai. Totalmente diferente do meu pai. Tem um programa, inclusive, que a gente fez junto, que é o Independente dos Pais. Aconselho você a procurar no YouTube, ou tem no NT Play. NT Play, Independente dos Pais, coloca lá, Fernando Rochael, Independente dos Pais, e você vai ver lá no consultório de família. E aí você vai ver isso aí. Agora, quando eu falo assim, eu faço totalmente diferente do meu pai. Tem pais, por exemplo, que não davam presentes, eram muito brutos. Aí, o que o cara faz?
ele enche o menino de presente, é bajulador, ele estraga o menino. Imagina aqui está o meu pai agindo. E aí eu ajo totalmente diferente do meu pai. Eu estou falando da mesma mão. Eu estou fazendo do mesmo mal. Então, eu tenho formas diferentes de agir, que não é diferente do meu pai e nem igual ao meu pai. É outra coisa. Então, agora olhe, pega um papel e faça uma lista assim, quais são as características que seu pai tinha que você não gostava? Faça uma lista. Aí coloca assim, quais são as características que meu pai tinha que eu gostava? Faça uma lista. Aí você vai perceber, agora faz assim, quais são as características minhas que eu não gosto? E quais são as características minhas que eu gosto? E conta se a maioria delas, do seu pai, também não estão em você. Ou se essas não estão em você, se você não está fazendo essa ideia de totalmente o contrário, que é a mesma coisa, é a mesma mão. Ou seja, gera o mesmo mal. Você pode ser você. E você pode fazer de acordo com o resultado que eu quero. E não nem igual e nem diferente ao meu pai. Eu posso... Que resultado eu quero com meu filho? E eu fazer isso. Então, essa lista que você vai fazer vai dar clareza do que a gente está falando para você aqui. E essa independência de lá me gera também a possibilidade de libertar meu filho de ser a mesma coisa que eu estou sendo ou que eu fui e estou tentando mudar agora. Sabe? Essa clareza é muito importante. Então, primeira coisa, responsabilidade. Segunda coisa, clareza do que está acontecendo. E terceiro aspecto é você começar a libertar-se de aspectos da sua infantilidade. Tem pai que cria o filho como se fosse dele e para ele. E aí, super protege o filho. Isso é outra dificuldade grande. E aí, ele, na verdade, ele não está entregando amor para o filho. Ele está sugando amor para o filho. É tanto que ele fala assim, nossa, sem esse menino eu morro. Eu não existo sem esse menino. E aí, é o pai altamente dependente da criança. E isso acaba com a criança, porque a criança começa a carregar um peso muito grande, que é a necessidade de amor do pai. E criança precisa receber amor e não entregar amor para o pai. Ele pode até entregar amor, mas ele não pode ser a fonte de amor única do pai. Então tem pais que não têm o amor do cônjuge, não têm o amor dos pais, e aí o que ele faz? Ele fica puxando e buscando o amor do filho. Eu comparo aquela história da Rapunzel. Não, é a Rapunzel. A história da Rapunzel é mais ou menos assim. Tinha uma bruxa que pegava energia de uma flor. A Rapunzel, que era uma princesa, adoeceu e o pai da Rapunzel, o rei, pegou essa flor e deu um chá e a Rapunzel sarou. E agora a bruxa ficou, e agora o que eu faço? Ela foi lá, raptou a Rapunzel, levou para uma torre. A Rapunzel cantava e trazia, e tocava no cabelo da Rapunzel, a Rapunzel cantava e trazia vida e viçosidade, mocidade à bruxa. E aí o que ela fez? Ela enganou a Rapunzel, falando assim, olha, mamãe sabe tudo, mamãe sabe mais, mamãe ama você, não vai lá embaixo que é perigoso, não vai lá embaixo. Porque ela precisava daquela menina para ter vida, para ter juventude. Sem aquela menina, ela morria. Tem pais que fazem a mesma coisa com seus filhos. Eles colocam os filhos na redoma e fazem de conta que isso é amor, que é amor que está entregando para o filho. E quando, na verdade, eles estão sugando o amor do filho, como fonte de amor para ele, como fonte de autoafirmação para ele. O filho é dele. E aí cria o filho para ele. E cria um filho que não sabe tomar decisão. É um filho que é inseguro. É um filho que recebe bullying fácil, né, na escola e tudo pega nele. É um filho que entra em depressão depois. É um filho que vai se suicidar com 15 anos de idade. Uau! Eu sei que é difícil, às vezes, para o pai e para a mãe ouvir, né? E nós nem estamos, tenho certeza que Não, eu estou usando o extremo. o Rochael está usando o extremo disso. Eu tenho certeza que você está entendendo que o que nós estamos colocando é diante de uma preocupação cuidadosa, procurando sermos habilidosos para fazer você enxergar um quadro amplo, ainda que com cores fortes, para que haja uma compreensão de que nós precisamos olhar com maior atenção para esta geração que agora enfrenta desafios muito maiores do que aqueles que nós
nós enfrentamos e que a gente não pode continuar perpetuando atividades ou atitudes paternas e maternas que chegam a um extremo de não deixar que um filho desenvolva suas próprias habilidades, alcance o conhecimento, a maturidade e crie a sua verdade e a sua identidade. Nós não estamos comparando você com bruxa e bruxo, nós estamos pegando uma história e fazendo você enxergar e de uma maneira muito habilidosa, você como um belo de um professor, né? Sim. Faz isso com a gente, fica facinho de entender. Parabéns, Obrigado. parabéns. Excelente, porque é uma história que todo mundo conhece. Isso. Quer dizer, eu confesso que eu já tinha esquecido. Mas depois... Eu tinha esquecido que tinha essa pegada da mentira para preservar alguma coisa para si, fazendo de conta que parece era coisa amor. boa. Ela falava que era amor, mamãe te ama, mamãe quer te proteger, lá fora é perigoso. Só que, na verdade, ela queria para si. Exato. Entende? E aí, às vezes, você pega uma menina que vai escolher um cara... Pô, como ela não sabe decidir, como ela não tem segurança, ela cresce sem segurança porque a mãe faz tudo, ela super protege. Porque é o contrário da mãe que abandona também. Eu estou falando, é aquilo que parece muito bonito. Nossa, que amor lindo que você entrega para o seu filho. Não, ela está sugando do filho. E aí o filho se torna inseguro. Aí, quando não vai encontrar uma pessoa que vai fazer a mesma coisa com ele? Porque ele também não tem segurança. Aí é o menino que vai ter uma mulher que manda nele, que vai ter uma mulher que oprime ele também, e ele não sabe fazer coisa diferente. Uma mulher que deixa um cara oprimir, que vai, entende? Que deixa humilhar, agredir, e ela também não tem força para fazer diferente. Por quê? O que ela aprendeu é ser dominada. O que ele aprendeu é ser dominado. Então, fala-se muito hoje em dia de meninos que são, que fala, né, lá em Minas, o camisolão, né? Ou lá em Natal, o manicaca. O pau mandado, né? Não é aquele que a mulher oprime, ou então a mulher também que é oprimida. Começa muito daí. Às vezes a mãe não recebeu o amor do pai e da mãe da maneira que ela queria, o pai não recebeu o amor da mãe e do pai, e aí aquela história, faz o contrário do pai, que é o mesmo mal. Super protege, busca amor para si e tenta ter o amor que ele não recebeu do pai e da mãe para si, do filho, tirar dele. E aí também é outro aspecto muito complexo. Olha para isso, pensa bem se o que você está fazendo pelo seu filho é por você ou é por ele. A gente precisa até ter um certo cuidado com essa nossa estratégia de fazer as crianças serem obedientes, né? Cegamente obedientes. A gente precisa ouvir as perguntas das crianças. As crianças gostam de perguntar. Sim. E isso significa dizer que elas são curiosas, que elas estão... Nós fomos crianças, nós queríamos entender, nós queríamos saber, nós queríamos descobrir. E muitas vezes fizemos travessuras e quebramos e fizemos coisas que, teoricamente, não deveriam ser feitas, mas fazem parte do universo de quem está descobrindo. Aí a gente vai lá, caça a criatividade, manda parar de perguntar, fica quieto, não incomoda, dá um celular, dá um tablet, põe na televisão para assistir, para não incomodar, para não perguntar, para sei lá o quê. E aí a gente vai sempre parabenizar pela obediência, porque tudo que eu mando ele faz. Até isso a gente tem que parar e pensar. Será que criar um filho obediente está de fato sendo cuidadosamente trabalhado? O que significa ser obediente? Obediente significa fazer o que eu mando sem perguntar, sem questionar, sem querer saber. Então, esta menina ou este menino cegamente obediente, que só faz o que mandam e diz muito bem, tudo que mandei fazer, fez, vai crescer. Tudo que os outros mandarem fazer, ela vai fazer cegamente? Aí ela vai encontrar uma pessoa manipuladora. Aí essa pessoa manipuladora vai mandar ela fazer e tudo que esta manipuladora mandar fazer, ela vai fazer também? E se ela encontrar... Você está entendendo? Detalhe, até sim. esse cuidado que a gente tem que ter com o que significa ensinar obediência cega, sem deixar a criança ser criativa, perguntar, questionar, às vezes bater de frente. Na hora que bate de frente, aí bate o medo. Mas aí tem dois aspectos da Leite que eu vejo assim. Lembra da inferioridade emocional? Então, às vezes, eu estou inseguro emocionalmente, qualquer tipo de questão é uma afronta, eu me sinto ofendido e agredido. Tem esse aspecto. E tem um outro aspecto que, às vezes, assim, eu entendi que para minha filha me escutar, ela precisa ter um significado sobre mim, de quem eu sou. Então, se eu estou próximo dela, se eu brinco com ela todo dia, se eu estou gerando para ela momentos de alegria e eu tenho essa proximidade com ela, na hora que ela fala assim, filha, isso não é legal, ela olha para mim e vê aquele homem que brinca com ela, que faz coisa legal com ela. Não é possível que
que esse cara, que esse homem tá falando para mim isso aí para eu não fazer, porque ele não gosta de mim, porque eu tenho diariamente momentos legais com ele, que ele é legal comigo. Não, agora ele é legal comigo também. Ele brinca, ele me ouve, ele me põe no colo, ele me abraça, beija, ele me ele abraça, sopra em me barriga. presenteia. Isso, entende? Então, esse cara falou comigo, esse homem está falando comigo para eu não fazer, ei, meu pai, ele quer meu bem também. Então, há uma construção de significados. Agora, há pais que não brincam, que não fazem nada disso, e a partir daí querem que a criança obedeça por medo, porque vai apanhar, porque vai ser espancado, percebe? Por medo. Então, a partir disso, a criança, quando ela confia em você, porque pelo amor que você entregou para ela, pelo cuidado que você entregou para ela faz com muito menos perguntas. A relação é outra. Isso, né? a relação é outra. A relação é outra. A qualidade do tempo que você entrega para ela é diferente. A idade também é outra questão. É claro que há situações que não tem como perguntar. Por exemplo, imagina, você está entrando no carro e você viu uma pessoa estranha chegando no carro. Você virar para o seu menino e falar assim, entra rápido, filho. E ele fala, mas por que eu tenho que entrar rápido? Se você for explicar isso para ele, já chegou o ladrão, já pegou ele. Então, é importante que o filho saiba falar, entender o seu código, a sua tonalidade de voz, em que a maneira que você faz, naquele momento, não dá tempo de perguntar. Mas isso acontece quando há intimidade, quando há relação, quando há amor, quando há carinho, quando há convivência. Com qualquer pessoa que você tem intimidade, convivência, amor, carinho, vai ter essa intimidade. Há amigas que você só olha para ela e ela já entendeu tudo. Exato. Não tem? Tem certeza que você tem uma amiga assim, que você fala com ela, dá uma olhada, não fala nada, só assim, pronto, já entendeu tudo. O seu filho vai ser a mesma coisa. Quando você tiver de proximidade, ele vai entender, cara, agora não dá tempo de perguntar. Eu vou fazer. Ou seja, uma obediência trabalhada na intimidade, de uma Isso. construção Isso. dessa relação pai e filho, mãe e filhos. Isso. Há idades também que eu vou explicar mais e há idades que eu preciso explicar menos. Entende? Qual a grande questão? É que muitas vezes, quando a criança tem lá 1 aninho, 2 aninhos, a mãe fica assim, e aí, filhinho, você quer usar essa ou essa ou essa? A criança não tem capacidade cognitiva de fazer isso. Ela está insegura ainda. Então, eu começo a deixar a criança insegura nessa idade, 1, 2, 3 anos. Nessa idade, a criança precisa aprender a confiar em mim. Então, há uma construção estrutural que, às vezes, a mãe não estava preparada emocionalmente, como ela lá atrás não foi preparada, como na gravidez, como você falou, ela não parou para se cuidar. Lá na frente, ela tinha insegurança de escolha, ela nem sabia escolher. O que ela fazia? Colocava o menino de 1 ano, 2 anos para escolher. Cresce uma criança que não sabe mais obedecer. Porque ela sempre escolheu, ou então deixou o menino sozinho, tomando gestão da sua própria vida. Não cuidava do menino, deixava ele sozinho em casa sendo cuidado por outra pessoa, que também não dava orientação para a criança. Então a criança vira um reizinho, porque ela faz o que quer, na hora que quer. Aí depois, lá na frente, eu quero que a criança obedeça. É aquela história. Eu estou deixando ele ir. Quando chega na beira do precipício, eu quero gritar para ele voltar. Eu quero puxar com toda a força. Espera aí, olha o que você fez com ele anteriormente. Você construiu para que ele fosse assim. Porque, às vezes, chega um filho questionando de maneira desrespeitosa. Como se fosse um moleque, como se fosse o colega dele. Por quê? Porque a mãe o trata como se ele tivesse a idade dela. Ou como se fosse até mais velho que ela. Trata como se fosse... Não, a gente é amigo. Ou seja, deu cabimento, né? Deu cabimento. oportunidade para esse filho agir dessa maneira desrespeitosa. E não foi uma única vez. Isso também... Um filho não desrespeita seus pais... Como assim, de repente? Isso é uma construção, ele foi encontrando abertura, ele foi encontrando meios, maneiras e lugar de, num dado momento, então ele entender, opa, eu acho que aqui eu posso fazer e acontecer, né? E aí a gente precisa cuidar E a disso. criança, ela gosta de limite, é importante ter limite. É mais ou menos assim, você gosta de chegar na beira de um... Eu gosto, né? Eu gosto de altura. Eu gosto de altura. Eu gosto de chegar na beira do... Aventureiro. Eu gosto. Eu gosto de altura, eu gosto de pular de parapente, eu gosto dessas coisas. Legal. Eu gosto. E eu gosto de chegar na beira assim, do prédio e olhar lá embaixo. Eu gosto. Mas eu gosto também que tem A segurança, uma segurança me protegendo aqui. Assim também a criança. A criança gosta de chegar no limite, mas ela gosta que tem um não aqui segurando ela para proteger ela. E quando ela não tem um não, ela se sente insegura. Entende? Então, muitas vezes, o pai, ela confunde a questão porque ele é inseguro e briga com o menino. Então, há uma diferença entre a criança que pergunta respeitosamente por que quer saber
e a criança que é desrespeitosa. Mas os dois, em ambos os casos, o pai é o responsável de resolver isso. Ou consigo mesmo, para que ele esteja forte emocionalmente, para que ele olhe para aquela situação e cuide disso. Mas é importante ele perguntar para si mesmo, peraí, será que eu estou sem paciência para ficar respondendo porque eu estou brigando? Às vezes o pai trabalhou demais, está muito estressado, aí o filho pergunta, mas por que fazer? Aí o cara está estressado, ele tinha que ter estourado lá com o chefe dele, ele vai e explode para o menino. Faz, menino! Blá, 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 blá. Percebe? Então, outro aspecto importante. O que eu tenho feito da minha vida para que na hora que eu encontrar com os meus filhos, esteja limpo, esteja preparado, para que ao encontrá-los, ele me perguntar alguma coisa, ele me fazer alguma coisa, eu não descontar nele. É que tem uma linguagem que a gente precisa aprender, precisa desenvolver, precisa estudar sobre. É a comunicação não violenta. Isso. E se nós observarmos as nossas relações, a nossa fala, a nossa postura, de modo geral, assim, ela é muito carregada de violência. Nós somos críticos, nós somos acusadores, nós fomos forjados muitas vezes numa violência aberta, no grito, na palmada, na pancada. Não é a palmadinha, é assim, a pancada mesmo. Teve pais que foram agredidos fisicamente, duramente, mães e pais que passaram por situações muito difíceis, muito dolorosas. A história de cada um é de cada um e só sabe o que passou, se fôssemos contar, não é? E então a violência, ela acaba fazendo parte da nossa identidade. Sim. Então, se não me ouvem, eu falo, eu grito, eu arrebento. A gente entende que é assim, tem que ser feito. Entende que é assim e o filho me desobedeceu, é pancada, é grito, tem muita violência. E às vezes tem a violência velada também. Sim. Tem a violência de que, por exemplo, um tipo de violência velada é assim, seu irmão não faz isso. Olha ele é melhor que você. fulano. Olha o filho de fulaninho como é legal. Olha como ele é estudioso, por isso que ganha presente. Isso é de uma violência cruel e a gente não se dá conta, acha que está sendo legal. Tem a violência do dar o tablet para o menino e não dar atenção. E aí ele fica quieto, não faz bagunça. Outro tipo de E abandona a criança. É. Né? Uma questão que eu acho interessante, Darley, de a gente pensar assim, eu tenho dito sempre, mais importante do que o que acontece é o que eu digo para mim sobre o que acontece. Então a criança, ela está brincando, fazendo uma coisa lá, e aí vem uma vozinha na minha mente. Ô, menino danado, olha o que está fazendo de novo, não é possível, assim, blá, blá, blá. Aí essa vozinha vai me deixando nervoso, uma voz interna. Então é importante que eu também contraponha essa vozinha, que eu diga para mim, ele é só uma criança, ele está fazendo criancice. E eu repeti isso para mim, muitas vezes, é só uma criança, ele está fazendo criancice. Ele é só uma criança, está fazendo... Antes de falar. Então, eu meio que prometer para mim, eu vou falar com ele, só depois que eu falar 20 vezes para mim, ele é só uma criança que está fazendo criancice. E aí, talvez, eu consiga contrapor essa vozinha interna e aí agir de maneira mais sábia nesse sentido. Você está falando de exercitar, De exercitar mesmo. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é exercício. Essa história de escrever é exercício. Só ter a consciência e não exercitar, não adianta. Falar para si... Cara, quando meu filho aprontar de novo, falar, não, ele é só uma criança, está fazendo criancice. Ele tem 3 aninhos, ele é só uma criança, está fazendo criancice. Tendo cuidado de não dizer isso só para justificar, é para te ser um lembrete. Para tirar do nervosismo. Para tirar você do estresse em primeiro plano. Para que você haja racionalmente. Exato, estrategizar. Como é que eu vou lidar com isso aqui? Isso. Senão alguém vai pensar assim, é só uma criancice, é coisa de criança e deixa para lá. Não quer dizer que eu não vou educar. Não, Uma coisa importante. Uma coisa é eu educar, outra coisa é eu vingar. Nossa, essa aqui vale R$1.426.000. É verdade. Vale. Então pense, nesse momento, o que eu estou fazendo com meu filho? Eu estou vingando porque ele me passou raiva. Olha só, olha a fala. Essa fala é fenomenal. Ele me desrespeitou. Ou eu estou fazendo com ele porque ele me desrespeitou ou porque ele precisa ser educado. Para que ele não repita isso e não sofra no futuro. Então não é uma questão de estar ofendido. Não porque eu estou ofendido, é por ele, não é por mim. Então pergunte-se, eu estou tratando ele assim por ele ou por mim? Eu estou vingando ou estou educando? Boa. Lembra? O que mais importante não é o que acontece, é o que eu falo para mim. Então pergunte-se, o que eu estou fazendo agora? Eu estou vingando ou eu estou educando? Boa. É por minha causa ou por causa dele? Excelente, professor Rochael. Excelente. Com certeza, foi um bom programa, não é?
Eu gostei, aprendo sempre e gosto de compartilhar isso aqui com você. Te agradecendo por ter vindo, pela disponibilidade de vir mais uma vez e agradecendo a você pelo carinho, pela audiência. Aquilo que a gente não pode, Deus pode. Aquilo que você não consegue, o Espírito de Deus consegue em você. Nós somos casa de Deus, morada do Deus Altíssimo. E quando Ele nos deu, Cristo Jesus nos deu a promessa do Espírito Santo, foi para nos aconselhar, para nos instruir, para nos fazer vencedores, para fazer-nos ter a mente e o comportamento de Cristo. Que o Espírito de Deus se aproprie de você, peça e Ele virá sobre ti e te dará sabedoria para lidar com sua família, com seus desafios e com a vida. Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui e a gente se encontra na semana que vem com mais um consultório de família. Que Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo seja contigo e até lá.